Olá, taurinos, tudo bem? Eu sou a Maura, trazendo para vocês a leitura das energias para os próximos 30 dias sobre relacionamentos. Vamos aquecer o coraçãozinho. Lembrando que do dia 13 de maio ao dia 25 de junho a Vênus vai estar retrógrada. A Vênus, ela lida sobre os assuntos do amor, aquilo que amamos, beleza, paixões. E quando ela está retrógrada, ela vem pedindo para a gente rever alguns conceitos, rever algumas atitudes dentro de relacionamentos, rever situações passadas, mágoas antigas. Então, assim, é um momento que vocês vão precisar de muita paciência, de muito discernimento para entender o que é e o que não é, tá? Sem atitudes impulsivas. Tudo bem? Planejadinho. E quando ela volta da retrogradação, ela volta com força total, entendeu? E aí qualquer ponta solta que não foi amarrada, ela estoura. Certo, taurinos? Vamos lá? Leitura das energias para os próximos 30 dias dos taurinos. Para relacionamentos. Por onde eu começo? Ok. Então vamos lá. Touro. Como vai ser essa leitura? Aqui do meu lado esquerdo é o lado A. Aqui do meu lado direito é o lado B. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui, peraí. E aqui na fileira do meio é a dinâmica do relacionamento. É como que eu vou ler vocês, tá? Depois dessa leitura eu vou fazer a leitura dos solteiros, ok? Então eu converso agora primeiro com quem tá em um relacionamento. Terminando o assunto dos relacionamentos, eu já entro no assunto dos solteiros, certo? Lado A, como é que tá o lado A? Que momento em lado A? 10 de espadas, 5 de ouro, 9 de paus e a carta da justiça. Nossa, vocês estão realmente pensando em se apartar, realmente pensando em finalizar ou um ciclo muito cansativo dentro do relacionamento, ou realmente se afastar e se apartar e terminar o relacionamento em si. Por quê? Suas atitudes hoje em dia estão sendo de acordo com os seus valores. Suas atitudes hoje em dia estão sendo de acordo com o que é equilíbrio para você, principalmente dentro da sua vida física e material. E você nota que existem algumas atitudes que não condizem com esse equilíbrio, que muitas vezes te desestrutura financeiramente até. E aí você chega a essa conclusão de ruptura, de não, pera, agora eu vou passar a minha espada da justiça, agora daqui desse ponto não passa mais, porque dentro do seu mental tá o 10 de espadas, o 10 de espadas é o corte de comunicação, né? É o parar de pensar, é o deixar para trás, mas é o deixar para trás agora. Esse é o momento do lado A. Lado B, como está? Gente, vocês têm uma tríade de 10 aqui, que é uma coisa impressionante. Vocês realmente estão encerrando um ciclo. Tá? Não sei se é um ciclo onde vocês vão continuar juntos, porque não... A gente vai conversar a respeito disso. Mas é um ciclo... Eu diria até mesmo um relacionamento um pouco abusivo. Tá? Por quê? Aqui nós temos a certeza de que precisamos nos apartar. E aqui nós temos, então, pelo 10 de espadas. Aqui a gente tem o 10 de paus. É a certeza de que eu tenho muitas amarras. Muitas coisas que me prendem. E eu externo isso para o mundo repreendendo também. Entende? Aí a hora que eu vejo esse 10 de espada... Nossa... Eu já tô pulando até as fases para mostrar para vocês. A hora que eu vejo essa completude aqui, eu falo, isso precisa finalizar. 10 de espadas, 10 de ouro, da carta do diabo com o 10 de paus, 10, 10, 10.
e 15. Finalização de um ciclo mesmo, sabe assim, de um ciclo muitas vezes tóxico, muitas vezes excessivo, tá? E eu digo que ele é tóxico, que ele não é apaixonante, porque não tem nenhuma outra carta de copa perto desse diabo, então eu não tenho como falar que esse diabo ele tem bons sentimentos, entende? Eu não consigo suavizar o lado sombra do diabo, porque assim, toda carta tem o seu lado luz e o seu lado sombra. E eu gosto de ler os dois. Só que eu leio eles de acordo com o contexto ao seu redor, né? Então, se, por exemplo, o diabo tá aqui num excessivo, num contexto tóxico, eu identifico ele porque eu tenho muita finalização em volta, eu tenho algumas cartas negativas em volta dele. E aí, para tentar amenizar ele, eu procuro cartas positivas, né? As cartas positivas que eu indico aqui não tem muito sentimento. A única coisa que tem copa aqui ao redor é o 7 de copas, que é a carta da ilusão, do lado B. O lado B está se sentindo repreendido, muitas vezes dentro de um relacionamento tóxico. Sabe quando ambos chegam à conclusão de que deu? E dentro do emocional do lado B existe muita ilusão. Existe muito... Você acha que fulano é de um jeito, ou você age de um jeito, mas é de outro. Você acha que fulano é de um jeito, mas ele é outro, ou você age de um jeito, mas você não é assim. E na vida física você está identificando, esse lado B aqui está identificando isso, que as suas amarras é devido ao que eu estou mostrando algo que eu não sou. E está começando a se nutrir. E tá começando a identificar as amarras e falando, ó, esse ponto aqui eu preciso tirar. Eu tô sendo governado por um objetivo muito fútil, muito... O que me prende é muito fútil. Por quê? 6 de espadas é a carta do fardo. Esse aqui é o lado B. Essa aqui é a pessoa lado B, que tá carregando um fardo, que é quem domina, quem manda. Só que quem domina e quem manda é governado por um galo. Né? Quando é o galo que está apontando os defeitos, fica um pouco difícil mesmo ver lógica. E é óbvio que daí os fardos vêm. O lado B está identificando quem são os galos, ou seja, quem são as amarras. E o que são as amarras, principalmente com relação à ilusão de pessoas, a ilusão sobre o que realmente é nutrir. Se lado B é uma pessoa um pouco mais agressiva, lado B tem que entender que os padrões que reproduz, talvez uma falta de nutrição materna, por isso que externa em agressividade, talvez não conseguiu identificar com clareza o que realmente significa se nutrir. Não conseguiu identificar com clareza o que realmente significa cuidar dos outros e acredita que na repressão é cuidar. Mas é um fardo isso. Não é na repressão que ajuda. E já identificou por que minhas atitudes repressivas fazem as minhas paixões se afastarem. Por que eu falo paixões, Maura? Porque aqui eu tenho um valete de paus com um cavaleiro de paus. E o ás de espadas. Paus também me fala de paixão. É um pouco mais carnal. É um pouco mais físico, tá? Não é tanto de sentimento. Mas são paixões, e paixões costumam se desenvolver em amor, né? Quando a gente nutre. Quando a gente sai das ilusões e nutre as paixões, elas têm todo o potencial para se tornar amor. B identificou que essas atitudes não são muito bacanas com A. Porque B sabe que é apaixonado por A, identifica isso como verdade. Porque num passado anterior vocês tinham uma convivência inicial muito bacana. Existia um espírito brincalhão, existia uma certa leveza no ar, sabe quando a companhia é leve, tem piada e tal, mas quando vem junto com a carta da lua, me fala de um pouco de medo no fundo. Existem medos.
principalmente do lado A. Com relação a algumas atitudes também um pouco infantis do lado B, porque Valete, né? Valete me remete à infância, criança e tal. No momento presente, então, nós temos um valete de paus que se transformou num cavaleiro de paus, do lado do as de espadas, que é a carta da verdade, que é a carta do encontro das soluções, o encontro da dúvida. Opa, agora aqui eu sei o que está acontecendo. Ambos os lados sabem o que está acontecendo e ambos os lados agora estão tentando consertar a situação. Um lado está tentando mudar as atitudes, está tentando deixar de ser um pouco mais infantil e tentando ser um pouco mais adulto, deixando de lado aquilo que move ele futilmente. Ele ou ela, tá? É que eu sinto uma energia um pouco mais masculina. Mas, do outro lado, nós também estamos enxergando a verdade de que certas atitudes são exaustivas, de que eu não preciso disso, de que eu não quero isso e que agora eu quero as coisas de uma maneira justa. Para eu conseguir essa justiça, ou para com as atitudes e nós tentamos, né, prosseguir em frente, porque existe paixão aqui sim, ou eu me aparto e vou embora e encerro. Porque essa verdade que o lado A descobriu que, né, é que está exaustiva essa relação, faz tomar atitudes para o seu próprio bem-estar a longo prazo, tá? Longo prazo mesmo. O diabo é uma carta potencializadora, certo? Ele fala de finanças, ele fala de excessos. Quando ele vem do lado do 10 de ouro, para mim ele me fala de um excesso de tempo também. Que o 10 de ouro é a carta a longo prazo da nossa vida física e material. Então o lado A vai tomar atitudes de acordo com as próprias verdades para o seu bem-estar físico e material a longo prazo, tá? Para se apartar de coisas tóxicas. E o lado B, o que o lado B está fazendo? Bom, o lado B ele ainda está um pouco governado pelos excessos. E é um processo, né, gente? A vida é um processo. O bom desse período aqui é que identificamos fardos. Isso é ótimo, já é o primeiro passo para a gente conseguir se livrar das amarras que nós temos. Então, assim, se antes tínhamos do lado B algumas atitudes um pouco mais infantis, um pouco mais impulsivas, um pouco mais, né, sem pensar, agora nós estamos mudando, estamos amadurecendo isso. Ainda não somos um rei, né? Então são 30 dias de amadurecimento para uma parte aqui. Amadurecimento para enxergar os excessos, enxergar as verdades dentro dos excessos de atitudes principalmente. Período delicado, bem delicado, touro, porque estamos lidando, né, com medos, estamos lidando com projeções antigas, estamos lidando com figuras maternas de projeções antigas, alguns traumas antigos também. Estamos lidando com a nossa própria segurança a longo prazo, verdades aparecendo. Então, assim, é um período de muito equilíbrio. Necessário muito equilíbrio. O lado A sabe como conseguir esse equilíbrio, tá? O lado A, inconscientemente até, as atitudes dele estão sendo meio levadas para isso. E lado B precisa fazer as pazes com esse amorzinho aqui. O amor maternal, o amor interno por si. Certo? Delicado período, touro, mas é extremamente necessário para as atitudes a longo prazo. Extremamente necessário para crescimento pessoal. Né? Muito bonitas as mensagens. Vamos falar com os solteiros? Solteiras, como vocês estão? Solteiros estão lidando com alguns medos de pessoas que se aproximam, pessoas tóxicas. Taurino entende quem são as pessoas tóxicas e não tá deixando muito se aproximar. Porque, né, é muito natural de vocês, eu gosto disso. Para quem tá solteiro é uma sensação de... Tem medo aqui. Não adianta, a base, as suas atitudes e tudo que vocês, né, pensam, interagem,
Existe uma energia aqui de vocês estarem agindo de acordo com os seus medos. Por isso traz também uma energia um pouco de atitudes um pouco infantis. Porque são modos de defesa, mas não entendam esse infantil num sentido ruim, não. Calma. É o modo de defesa que as pessoas têm para consertar situações. E é aquela coisa, né? A gente faz, os nossos atos são de acordo com aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem de ferramenta na mão e o nosso conhecimento ali, na hora, no momento. Então, se é infantil ou não, é sempre aquela pergunta, infantil aos olhos de quem? Entende? Cada um tem uma passada muito específica, então o tarô ele não tem julgamentos. Quando eu falo a respeito de alguns conceitos um pouco mais controversos, entendam, é sem julgamento at all, porque é um momento muito necessário que o ser humano está passando, entendem? O ser humano é comum, ele é falho, nós somos completamente falhos. Então se eu digo que solteiros estão tendo algumas atitudes infantis, não é num sentido de, você é um crianção, não. É num sentido que você ainda não desenvolveu sua plena atividade, sua plena capacidade de se proteger dos seus medos de uma maneira um pouco mais madura, entende? Isso precisa de conhecimento, precisa de vivência, né? Posso estar falando com pessoas bem mais novas aqui nesse caso. Geralmente pessoas mais velhas é difícil você ver atitudes infantis, impulsivas. Por quê? Porque já viveram, porque já viram, porque já passaram. E quando a gente é novo, a gente tem uma vontade de fazer e de viver muito grande, né? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Porque essas atitudes, elas podem se tornar um pouco mais agressivas e elas podem se tornar um pouco mais tóxicas se a gente dá vazão a essa impulsividade infantil, entendem? Então, é um período onde vocês vão identificar as suas atitudes, verdades sobre as suas atitudes com relação a relacionamentos. Identificar quem são as pessoas próximas que se aproximam de você e o quanto vocês podem ser tóxicos para os outros. Entendem? É uma fase de olhar mesmo, de analisar, de observar as coisas ocultas, padrões que vêm sendo repetidos há muito tempo, sabe? Uma boa hora para se entrar em contato com a intuição, com a sua própria sensibilidade, sabe? Existe uma parcela de solteiros aqui que gostam muito de estar solteiros e é assim que vão permanecer, tá? Aqui me traz um pouquinho de energia de farra, sabe? Apesar da gente estar numa energia, né, não conseguimos farrear muito, a humanidade está meio presa, mas vocês ainda assim conseguem ter atitudes de quero me divertir, quero ficar bem, sozinho. Aparecem pessoas, mas ainda assim a verdade é que sozinho. Para quem não tá nem um pouco nessa energia, eu acredito que a mensagem de vocês esteja no ascendente, na sua Vênus, muito provavelmente. Não tá aqui no seu Sol para relacionamento. Ok? Taurinos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que as mensagens tenham sido úteis. Um beijo, um queijo e até a próxima.